manifestação que não faz bem para a saúde, porque aglomera pessoas e as coloca em contato e expõe a riscos de contágio, e não faz bem à democracia. Felizmente, nós vemos ainda muita adesão às recomendações de ficarem em casa. Nós tivemos os indicadores de ontem elevados em permanência em casa da maior parte da população gaúcha e, felizmente, também a maior parte da população, a imensa maioria, sabe que uma grande nação se faz com instituições fortes e não com o poder concentrado nas mãos de um só poder, de uma só estrutura, seja ela qual for. Então, dito isso, eu renovo aqui a minha disposição de trabalhar sempre com base nos números, nos dados, com transparência, como em seguida nós vamos mostrar para vocês aqui algumas informações, prezando pelo bem maior que é a saúde, que é a vida das pessoas, sempre com racionalidade, sempre com calma e com a confiança na ciência e buscando a confiança das pessoas com respeito à diversidade que temos na nossa sociedade. Dito isso, antes ainda também de deixar aqui a falar sobre os números, eu gostaria de salientar que o projeto Todos pela Saúde, que é uma aliança de uma ação colaborativa que está em andamento com recursos financiados pelo Banco Itaú de R$1 bilhão, nós estamos recebendo uma equipe deste projeto no estado do Rio Grande do Sul para analisar no estado do Rio Grande do Sul os projetos que podem ser financiados pelo Banco Itaú. Uma boa iniciativa, todo o nosso foco está em salvar vidas e com o apoio da iniciativa privada nós temos essa possibilidade de financiar aquisições de equipamentos e projetos que ajudam a salvar vidas. A gente quer agradecer e cumprimentar mais uma vez aos que se mobilizam no setor privado, especialmente aí o Banco Itaú, que com R$1 bilhão e aqui com essa equipe de médicos do Hospital Sírio-Libanês que está chegando no Rio Grande do Sul, vão analisar os projetos que nós temos para possivelmente financiá-los e ajudar a nós na ampliação da capacidade dos hospitais e também na testagem da população. Hoje nós fizemos uma aquisição importante de equipamentos de proteção individual. Os EPIs que nós estamos adquirindo totalizam quase R$32 milhões. Hoje pela manhã nós tivemos a conclusão desse processo licitatório com a compra de máscaras descartáveis, luvas, álcool, óculos de segurança, protetor facial, e em quantidade, em grande volume, que chegam a quase R$32 milhões. Tivemos, ainda bem, sucesso no nosso processo de compra, no chamamento que fizemos para empresas apresentarem as suas propostas, que vão também reduzir o custo que nós projetávamos inicialmente e garantir que nós possamos nas próximas semanas ter desde aventais, toucas, óculos e álcool, todo o material suficiente para atender nessa relação de itens que foi elencada pelas nossas secretarias para o atendimento ao coronavírus. Eu gostaria de dividir com vocês ainda também os dados de hoje. Nós temos 889 pessoas diagnosticadas, confirmadas para o coronavírus, 26 óbitos em 98 municípios. O nosso portal, aqui eu vou mostrar já uma etapa posterior, nós estamos melhorando e colocando mais informações. Essas ainda não estão todas disponíveis publicamente, mas essa já existe, os dados dos confirmados, quantos entraram novos no dia. Então são 14 novos casos em Porto Alegre, 2 novos casos em São Leopoldo, um caso novo em Canoas, um caso novo em Farroupilha, outro em Sapucaia. A incidência por 100 mil habitantes para grupos de cada 100 mil habitantes, a distribuição no nosso mapa do Rio Grande do Sul, a evolução pela data de confirmação, pela data da notificação, que é aquela da coleta, os óbitos distribuídos no estado. Aqui a gente pode observar a maior concentração ainda na região
da metropolitana em direção a Passo Fundo, onde observamos com muita atenção, né, o que está acontecendo nesta região norte do estado, além de um óbito ocorrido em Encruzilhada do Sul. Com pacientes de Encruzilhada do Sul, o gráfico de óbitos por data, né, nós vimos numa regularidade de uma morte por dia e temos observado mais datas no período recente com 2 mortes no estado, e o que vai entrar em breve na disponibilidade de informações é este do monitoramento de leitos de UTI adulto. Esse aqui ainda é uma informação que está fechada dentro do governo, mas que a gente vai abrir com os leitos, o número de pacientes internados, não só por coronavírus, é importante, né? São 897 pacientes não Covid, 54 pacientes confirmados Covid, né? Então os confirmados sobre o total de pacientes que nós temos e a taxa de ocupação existente nas informações que nós temos no estado. Além disso, a taxa de ocupação dos leitos por região, por cada uma das regiões, das 7 regiões. Nós observamos na região de Porto Alegre, na capital, 65% de ocupação, em Caxias do Sul 68%, em Passo Fundo 73%, em Ijuí 50%, na região dos vales aqui 38%, na região sul 42%, na região central do estado 27% da nossa capacidade de leitos ocupadas. E aqui ainda é importante posicionar o Rio Grande do Sul em relação ao Brasil. A incidência populacional, a gente observa o Rio Grande do Sul na 16ª posição por incidência para 100 mil habitantes. Por exemplo, enquanto o Amapá, o Amazonas, o Ceará, Roraima e São Paulo estão acima de 30 casos para cada 100 mil habitantes, nós estamos com 7,8 casos para cada 100 mil habitantes e 27 mortes sobre o total de casos que nós temos diagnosticados, dá uma incidência de letalidade de 3%, enquanto a gente observa outros estados com 8,5%, 7%, 8,5%, 5,8%, entre outros estados, o que significa a letalidade do Rio Grande do Sul ser a 21ª entre os estados. Nós somos a 6ª população do Brasil, mas o 21º em letalidade e em números totais de óbitos, o 13º, em números absolutos. São Paulo com 991 e o Rio Grande do Sul com 27 óbitos até o presente momento. E eu gostaria de dividir com vocês, ainda na data de hoje, nós sempre falamos que as nossas decisões são com base em critérios científicos. Então eu gostaria de dividir um destes estudos que nos ajuda a fazer com base em dados, com base em ciência, termos a compreensão do que pode vir pela frente, né? Projetarmos, são as projeções que nós fazemos sobre necessidade de leitos e óbitos no Rio Grande do Sul, com os modelos, as calculadoras que estão disseminadas no mundo, estudando a partir do nosso conselho de cientistas, o conselho científico e também o nosso comitê de análise de dados. Então, tentar rapidamente fazê-los compreender, nós vamos disponibilizar estas lâminas aí à imprensa. Este é a dinâmica do modelo, né? Onde nós temos os indivíduos suscetíveis expostos ao vírus pelo contato com alguém infectado. Essa é a fórmula matemática, né, de análise de dados, de estatística. Indivíduos expostos que progridem para um estado sintomático em um tempo. Os indivíduos infectados com o R0, que é a taxa média de infecções secundárias. Então, o indivíduo e os indivíduos infectados que se supõe não vão se infectar novamente. Nós temos os indivíduos hospitalizados que podem se converter em hospitalizados críticos, e os críticos que, no momento em que se superar o nível de UTIs, poderão estar sobrecarregadas. Essa UTI, consequentemente, muda o indicador da razão de óbitos em função das internações. E
até a morte que venha a acontecer. Então, essa é a dinâmica do modelo que tem os parâmetros, o R0, né, é o parâmetro essencial do modelo, que representa o número médio de infecções secundárias por caso no início da pandemia. Inicialmente, sem isolamento, o infectado transmite em média para quantas pessoas? Esse é o R0. Só que com as estratégias de mitigação, nós podemos, ao invés de ter esse R0, ter um RT, que é definido pelo quanto que a estratégia de mitigação reduz do R0. Por exemplo, se nós tivermos 50% de efetividade de redução nas nossas estratégias de mitigação, que são as estratégias de isolamento, de distanciamento social, significa reduzir pela metade o R0, ou seja, o RT, a taxa de transmissão, é metade do R0. Então, é isso que nós observamos. Então, os parâmetros utilizados, a média anual, a latência, que é o tempo desde a infecção até o início dos sintomas, o período infeccioso, que é o número médio de dias que uma pessoa é infecciosa efetivamente. Ao longo desse período é que ocorrem as infecções do R0, a variação sazonal, a amplitude de variação sazonal na transmissão, o pico sazonal, a época do ano com pico de transmissão, a internação hospitalar, o número médio de dias que um caso grave permanece em leitos, para poder calcular qual é a ocupação dos leitos e, consequentemente, quantos leitos nós podemos ter que necessitar lá na frente, permanência na UTI, quantos dias, o número médio de dias que um caso crítico permanece na UTI, a gravidade do excedente da UTI, ou seja, se nós chegarmos ao caso de esgotar a nossa capacidade, qual é o fator multiplicativo para a taxa de mortalidade de pacientes por não termos mais UTIs disponíveis. Aqui, né, basicamente, se observou o que está acontecendo ao redor do mundo, comparando países que conseguem oferecer UTI para todos os pacientes com aqueles que não conseguem, e a diferença que se observa da taxa de mortalidade entre os países que não têm a garantia de UTI para todos e aqueles que estão conseguindo atender, estabelece a partir disso o fator multiplicativo e, além disso, a atenuação, que é a mitigação, que é a redução da transmissão através das medidas de atenuação, que é aquela redução do R0, né, em função das estratégias de mitigação. Então, além disso, né, outros parâmetros da população também, do grupos etários que nós temos, o quanto que se observa de confirmação. Eventualmente até começa o modelo desajustado, mas ele coincide posteriormente no número de mortes que se observa. Aqui a gente observa a Espanha com R0 de 3,08, aqui a gente observa a França com R0 de 3,26, até que nós trazemos então esses cenários para o Brasil e para os estados, realizando com os parâmetros de 14 de abril último. No Brasil, se observa um R0 de 3,06 e a aplicação explica, né, ou seja, o modelo ele se revela adequado para explicar as mortes que estão efetivamente se observando no Brasil. Segundo este modelo, nós teríamos 941 mortes no dia 9 de abril e tínhamos efetivamente 941 mortes no dia 9 de abril. É isso que a gente está mostrando aqui, né? São Paulo, a gente tinha aqui uma projeção de 540 mortes que efetivamente se confirmam lá em São Paulo. A mesma coisa no Paraná, o modelo também explica e com isso se revela um bom modelo para a projeção dos casos, especialmente no que se refere às mortes. No caso de Santa Catarina também. E os cenários para o Rio Grande do Sul, realizados no 17 de abril. Para cá, nós estamos, além dos dados observados no diagnóstico dos exames que temos, também usamos a pesquisa amostral em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, com a prevalência estimada de 0,05, um indicador da prevalência que pode oscilar de 0,01 a 0,17 e as implicações que tem para esse estudo da Universidade Federal, que nos ajuda a desenvolver naquela calculadora, né, com os leitos disponíveis que podemos ter de terapia intensiva e um R0 de 2,7, que é utilizado neste modelo, a partir dos estudos que temos da universidade,
o que nós temos aqui, que é o mais importante a ser apresentado hoje para vocês, é que a estimativa de hospitalizados e a estimativa de pacientes em UTI, ela é menos coincidente com o que se acontece na realidade. Mas a estimativa de óbitos, ela tem coincidido também aqui. Por exemplo, este modelo aplicado ao Rio Grande do Sul projetaria para o dia 14 de abril 19 mortes e nós tínhamos 20 mortes, ou seja, ele tem uma coincidência, não exata, mas muito aproximada, com até depois aqui a gente tem, né, no gráfico para observar, que é o que efetivamente se está observando no pontilhado, e o modelo na linha contínua. Então ele mostra uma coincidência e ajuda a explicar o número de mortes. E o que esse modelo nos diz? Que se nada fosse feito de estratégia mitigatória, ou seja, de redução de contatos, como nós fizemos com a redução de atividades, restrição de atividades, nós não teríamos 19 mortes no dia 14 de abril, nós teríamos 38 mortes no dia 14 de abril. Mais do que isso, né? Considerando aqui os cenários em que a gente teve este volume de distanciamento social, antes sem ter distanciamento 11%, depois começando o distanciamento 28%, 40%, 47% e agora estamos observando cerca de 41% de distanciamento social, que é o que nos garantiu chegar aqui com menos mortes lá no dia 14 de abril, é importante ser dito, menos mortes do que o que poderia ser sem mitigação. Este modelo projeta que chegaremos ao final do mês com 62 mortes. Com 62 mortes, enquanto sem mitigação, sem a redução das atividades, nós chegaríamos no final do mês a 354 mortes. O que significa dizer que nós estamos falando em salvar quase 300 vidas no Rio Grande do Sul até o final deste mês, por termos a adesão das pessoas às restrições de atividades. Ou seja, sem mitigação, nós já teríamos 38 mortes lá no dia 14 de abril e chegaríamos a 354 mortes. E o modelo nos mostra que tínhamos, na verdade, 20 mortes, ele projetava 19 e chegaríamos, segundo esse modelo, a 62 mortes no dia 30 de abril. Além disso, projetando dentro do que nós temos de disponibilidades de UTI, ele projeta este modelo que lá no início de junho é que teremos mais dificuldades em leitos de UTI. Nós estamos reforçando as nossas estruturas para que isso se evite, enquanto sem mitigação, já a partir do dia 1º de maio, nós já teríamos problemas em atendimento de UTI. E aqui, mais uma vez, dividindo com vocês estas planilhas que mostram a aplicação destes dados aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, são estas as informações que nós queríamos dividir para mostrar que alicerçamos, como sempre falamos, as nossas decisões com base em evidências científicas, com compromisso sempre em salvarmos vidas, preservarmos as vidas. É claro, assim como analisamos estes indicadores, eu sempre falei, é como um medicamento de uso controlado, nós precisamos observar também outros indicadores dos efeitos colaterais do distanciamento social e buscar um equilíbrio, né? Nós estamos fazendo agora um processo de migração do distanciamento para o distanciamento controlado, deste distanciamento ampliado para o distanciamento controlado. Hoje, no final do dia, às 19h30, eu devo reunir o conselho ampliado que nós montamos no início desta pandemia, que tem os representantes de universidades, representantes de sindicatos, representantes de entidades empresariais diversas, são mais de 50 entidades reunidas neste conselho, para apresentar a eles as diretrizes do nosso plano de distanciamento controlado, que vai precisar aí de uma interação, de um debate com estas entidades, para que nós possamos substituir o modelo que temos atualmente por um modelo que vai respeitar as regiões do estado do Rio Grande do Sul e os indicadores de cada uma dessas regiões. Mas sobre esse modelo de distanciamento controlado, nós vamos falar com este conselho no final do dia de hoje, às 19h30, em reunião virtual, e amanhã, na live de amanhã, nós vamos poder explicar melhor a vocês
que nos acompanham aqui como é que vai ser feito e quais são essas diretrizes que determinam o nosso distanciamento controlado. Vamos às perguntas. O Diego Nunes, do Jornal do Comércio, nos pergunta: o coronavírus já chegou a quase 1/5 do território gaúcho, com 98 cidades atingidas. Como evitar que o vírus se espalhe para cidades que ainda não registram ou não registraram casos? Diego, acho que o mais importante é nós termos a consciência de que não é sobre evitar que chegue. É impossível evitar que chegue. É um novo vírus que está circulando, vai circular, não tem como nós evitarmos o vírus. As pessoas, eu vejo, estão acompanhando de forma um tanto equivocada, de uma forma um tanto equivocada, como que se nós fôssemos escapar do vírus, ou como que se o vírus já estivesse ido embora, ou estivesse indo embora. Ele não está indo embora e nós não vamos nos escapar do coronavírus. Todo o esforço é para que o crescimento de casos, a disseminação do vírus, seja mais lenta, para que nós mantenhamos os casos a serem atendidos dentro da nossa capacidade hospitalar, porque as pessoas não têm sistema imunológico para esse vírus. Este é o grande ponto. Um vírus circula sem que as pessoas tenham o seu sistema imunológico para defenderem o seu corpo, as suas células. Não existe esse sistema, então ele circula livremente e pode encontrar pessoas com o sistema imunológico deprimido e, consequentemente, expor essas pessoas ao risco de morte. É isso que nós queremos evitar, circular menos o vírus para que as pessoas que se encontrem em situação debilitada do seu sistema imunológico, uma vez que contraem o vírus, tenham a garantia de atendimento médico na capacidade suficiente para manterem as suas vidas, para que nós não venhamos a perder vidas por falta de atendimento. Então é isso que nós vamos fazer. O diagnóstico região a região das 7 macro-regiões de saúde do Estado, de acordo com as atividades econômicas que lá existem e com a capacidade de atendimento e com a realidade da propagação do vírus lá sendo levantada com pesquisas como aquela da Universidade Federal de Pelotas, para que nós tenhamos a capacidade de observar qual é a velocidade em que esse vírus circula, qual é a capacidade de atendimento que se tem e qual é o nível de restrição de atividades que aquela região precisa impor em função daquela realidade para manter a disseminação dentro da capacidade de atendimento. Esse é o nosso esforço. O Gabriel Jacobsen pergunta: como o governo do Estado avalia a reabertura de academias em Canoas e a reabertura de comércio em Novo Hamburgo e Montenegro? O senhor entende que o decreto estadual está sendo respeitado na região metropolitana de Porto Alegre? Infelizmente, Gabriel, são situações que demonstram não cumprimento nestes municípios do decreto na sua integralidade. Nós estamos buscando orientar os prefeitos, estamos reportando a eles que estão incorrendo em uma infração e, se não houver ajustamento, junto com o Ministério Público, estaremos encaminhando as representações para que sejam tomadas as providências legais dentro da esfera judicial para que se faça respeitar o decreto na forma em que ele está. Nós estamos recebendo os argumentos de municípios que integram a região metropolitana, analisando sobre as suas demandas, mas não podem, em momento nenhum, em relação ao que o decreto tem de validade hoje, não respeitar como ele está, na forma em que ele está, esse decreto hoje, mesmo que possamos discutir alterações para o futuro. Eu agradeço a todos por nos acompanharem na data de hoje e amanhã nós nos encontramos, possivelmente num horário ajustado, para amanhã, tendo em vista que amanhã é feriado, o dia de Tiradentes, então amanhã possivelmente a gente ajuste a nossa live, já está ajustada para as 10 horas aqui, a nossa equipe nos informa, então às 10 horas da manhã, a nossa live amanhã, para atualizarmos, especialmente contando mais para vocês como é que vai ser, como é que serão as diretrizes desse novo distanciamento controlado que nós estamos projetando para o futuro aqui no Rio Grande do Sul.